Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma videoaula tratando de geometria, agora fazendo uma revisão de alguns conceitos interessantes na circunferência, tudo bem? Bom, nós vamos falar nesse primeiro momento de potência de ponto. Como é que seria isso? Bom, observe na primeira figura, eu tenho uma circunferência e nela foi marcado 4 pontos sobre a linha da circunferência, certo? Beleza. E no interior dessa circunferência nós temos os segmentos unidos aos pontos, né? Na verdade, nós temos segmentos formados por estes pontos que eu tenho na circunferência que se intersectam no ponto P. Esse ponto P, diga-se de passagem, ele é interno à circunferência. Toda vez que eu tiver uma situação dessa, e isso é muito fácil de provar trabalhando semelhança de triângulos, e eu tenho aqui nesse canal a demonstração dessa relação importante, é que esse ponto aqui, nós vamos encontrar valores a serem descobertos de acordo com a seguinte relação. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Como eu disse, isso é fácil de demonstrar, não é o objetivo dessa videoaula, demonstrar isso com semelhança de triângulo. Essa mesma relação serve quando o ponto não é interno à circunferência, ele está exteriormente escrito fora da circunferência. Perceba que, nesse sentido, eu tenho duas semi-retas que se convergem no ponto P. Elas são secantes à circunferência. O que quer dizer retas secantes ou semi-retas secantes à circunferência? Elas seccionam a circunferência em 2 pontos distintos, 2 pontos que estão na linha da circunferência. Então, essa semi-reta aqui, que vai de P até A, eu tenho 2 pontos que estão na circunferência, o ponto B e o ponto A. Essa semi-reta que vai do ponto P ao ponto C, eu tenho na circunferência o D e o C. Essa relação, se nós quisermos acharmos um desses segmentos que nós temos aqui no nosso desenho, nós também iremos usar o mesmo princípio. PA, agora você presta atenção, PA é o segmento todo, PA vezes PB, que é o segmento menor, é igual a PC, segmento maior, vezes PD, tudo bem? Então, prestando atenção, PA, segmento maior, vezes PB, está aqui, segmento menor, isso tem que ser igual exatamente a PC vezes PD, tudo bem? Bom, uma outra situação que pode aparecer é o seguinte, nós temos uma reta secante, deixa eu ver se está no foco certinho, nós temos uma circunferência na qual eu tenho uma semi-reta secante que tem um ponto comum à semi-reta que vai de P até T. T seria o quê? Seria o ponto de tangência da circunferência. Perceba que a semi-reta PT, ela não é secante, ela é tangente, tudo bem? E quando isso acontece, eu tenho uma reta, quando eu tenho uma semi-reta secante e uma semi-reta tangente à circunferência convergindo no mesmo ponto, como é que eu acho um desses segmentos, dado valores e um valor desconhecido? Eu sempre vou aplicar a seguinte relação.
PT, ou seja, a semirreta que é tangente ao quadrado, esse segmento, essa medida aqui, ó, que vai daqui até aqui ao quadrado, sempre vai ser igual a quê? Ao segmento maior vezes o segmento menor, certo? Então, ó, PA vezes PB, tá aqui, beleza? Bom, feito isso, vamos passar para alguns tópicos de ângulo na circunferência, que é importante a gente relembrar também. Evidentemente não vamos falar sobre todos os casos, mas 3 casos interessantes aqui, que é o caso do ângulo central, do ângulo inscrito e do ângulo de segmento, certo? Então, olha só, para cada caso nós temos uma análise a fazer. Sempre que eu tenho um ângulo central, ou se eu tenho o arco projetado por este ângulo central, eu vou sempre ter o seguinte, que se AB mede x e AB representa o arco, né? O ângulo central, perceba que ele é o ângulo que está enxergando este arco AB, certo? Então, ó, x vai ser exatamente igual ao arco AB. É a mesma medida, o ângulo central é igual ao arco que ele projeta na circunferência. Logo, x, eu posso dizer, a medida x é igual, a medida x é igual ao ângulo alfa. Eu chamei de alfa, que o ângulo alfa é o ângulo central. Tudo bem? Beleza. Agora, pode acontecer de nós nos depararmos com um ângulo que está inscrito sobre a linha da circunferência. Esse ângulo é chamado de ângulo inscrito, certo? Ele está sobre a linha da circunferência, ele está inscrito na circunferência, tudo bem? Eu chamei de alfa esse ângulo aqui, ó. Então, o vértice dele está sobre a circunferência. Vou colocar um pezinho aqui, ó. Bom, perceba o seguinte, que esse ângulo aqui, ele vai se comportar de maneira diferente. Ele vai ser sempre a metade do arco que ele enxerga, que ele projeta na circunferência. Se ele é a metade do arco, alfa é igual a metade de AB. Portanto, se o AB é x, o alfa vai ser exatamente x sobre 2. E aí, quando você tem o arco e quer achar o ângulo, basta você multiplicar aqui, né? Isso quer dizer que o x, na verdade, é o dobro do ângulo inscrito. Ou o ângulo inscrito é a metade do arco que ele projeta, ou que ele enxerga. Tudo bem? Um outro ângulo importante é o ângulo de segmento, que ele segue também o mesmo raciocínio deste. O ângulo de segmento é um ângulo formado por uma corda ou uma secante, né? Uma corda ou secante que intersecta uma semirreta. Deixa eu prolongar aqui essa semirreta. Uma semirreta que é tangente à circunferência, no ponto A ali, ó, eu chamei de ponto A, tá? Perceba que este ângulo aqui, ó, que agora eu vou chamá-lo de alfa também. Este ângulo alfa, ele ultrapassa a linha da circunferência, tá? Ele é maior aqui, tá? Esse ângulo alfa é exatamente a metade do arco que ele enxerga. Ele está enxergando este arco aqui, ó, ele delimita este arco aqui, ó. O arco que ele delimita é este aqui, ó. Então, do mesmo modo que o ângulo inscrito, alfa é a metade de AB, do arco AB. Logo, alfa, se aqui fosse um xzinho aqui, alfa é x sobre 2. Márcio, e se eu tivesse o arco e quisesse encontrar o ângulo? Bastava eu dizer o seguinte, eu tenho o arco,
o ângulo sempre vai ser o quê? Aliás, se eu tenho o ângulo e quero achar o arco sempre vai ser o dobro do ângulo. Se o ângulo é a metade do arco, o arco vai ser o dobro do ângulo. Tudo bem? Vamos à resolução de alguns exercícios que são interessantes para a gente rever esses tópicos aí. Deixa eu colocar aqui no foco. Então veja bem. Note o seguinte, nesse primeiro exemplo eu quero achar o valor do y e o y é um ângulo central. Perceba que o arco que ele projeta na circunferência tem a mesma medida, né? A mesma abertura que o ângulo faz, o ângulo inscrito faz, eu tenho também o mesmo arco para o ângulo central. Então, perceba, vamos usar a teoria do ângulo inscrito. O que o ângulo inscrito é? O ângulo inscrito, ele é a metade do arco que ele enxerga, do arco que ele projeta. Então quer dizer que se isso aqui é a metade, vamos supor que aqui seja AB. Se 33 é a metade do arco AB, então AB a gente pode efetivamente dizer que é o dobro, 66. Tá, então peraí, eu já achei o arco, eu quero achar o ângulo central. O ângulo central, Y, é exatamente igual ao arco que ele enxerga, AB. Então, o Y é 66 graus. Tudo bem? Perceba que a partir de um dado que foi dado aqui, que foi informado para a gente, nós chegamos ao valor do ângulo central. Por quê? Porque o ângulo inscrito sempre vai ser a metade do arco. Se eu tenho o ângulo inscrito, eu tenho o arco. O arco é o dobro do ângulo inscrito, certo? O ângulo inscrito é a metade do arco que ele projeta. Vamos aos outros tópicos aqui, que agora relacionados àquelas relações de potência de ponto. Você tem aqui um ponto que é interno e tem segmentos, né? Tem secantes que se intersectam na circunferência. Como nós já vimos, nós vamos pegar neste caso aqui, eu vou pegar x vezes 4, ou 4x, 4 vezes x, deverá ser igual a quem? A 3 vezes 8. Feito isso, 4x é igual. Se você não quisesse multiplicar, não precisaria. Poderia dividir toda a equação por 4 aqui. Já vista que o 8 é divisível por 4. Mas vamos multiplicar aqui. 24. Eu vou isolar a variável x. X é 24 dividido por 4. Por que dividido, Márcio? Porque ele está multiplicando o x, quando eu passo para o outro lado, ele passa para a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E 24 dividido por 4 dá 6. Era o que a gente queria encontrar. Nesse caso aqui, eu quero encontrar efetivamente o valor de quem? O valor do x novamente. Porém, eu tenho um segmento eu tenho uma semirreta que é tangente à circunferência e tenho uma semirreta que é secante à circunferência. Qual relação eu vou usar? Eu vou usar a seguinte: PT ao quadrado tem que ser igual a quê? A PA, perceba, hein? PA vezes PB. Quando eu falo PA, eu estou considerando o termo, o segmento todo, que vai do ponto P até o ponto A. Perceba. Então eu tenho PT ao quadrado, x ao quadrado. PA. PA não é o segmento todo? Eu vou até colocar aqui para vocês
memorizaram. 6 mais 18. Vezes PB, que é vezes 6. Isso me dá x ao quadrado igual 6 mais 18, 24, vezes 6. Perceba que o 24, eu posso escrever ele de uma maneira mais palatável, para eu tirar aquela potência ali. Como seria isso? Seria o seguinte, nós não temos que a multiplicação para encontrar 24, eu posso escrever da seguinte forma. 4 vezes 6, que é 24, vezes 6 que eu tenho aqui. E aí eu tenho que x ao quadrado é 2 ao quadrado, que eu fatorei aqui o 4, 2 ao quadrado é 4, vezes 6 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho quadrados perfeitos, né? Eu tenho potências que eu posso tirar do radicando. Fazendo isso, x é igual a quê? A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. Logo, x ficou um pouquinho apertado aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Deixa eu tentar ampliar aqui para vocês entenderem. X, tirando do radicando aqui, 2, né? Porque eu vou dividir o expoente pelo índice, vai sair o 2. Aqui 4, raiz de 4, dá 2. Raiz de 6 vezes 6, 36, vai dar 6 vezes 6, que é igual, x é igual a quem? A 12. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte, letra C, que diz o seguinte, perceba que eu tenho duas secantes agora, tá? Eu tenho duas secantes, né? Então, ó, aqui é P, aqui é B e aqui é A. Aqui é P, B, D, aqui é C. Então, ó, PA vezes PB é exatamente igual a PC vezes PD. Tá aí, ó. E aí nós temos PA. PA é 5 mais X. Vezes PB, vezes 5. Tem que ser igual aqui. PC, quem é? PC é 4 mais 6. Vezes PD. PD quem é? É 6. E aí nós temos que 25 mais 5x é igual, aqui eu posso somar, né? 10 vezes 6. Se eu quiser deixar da forma como está, eu posso deixar apenas passando o 25 para... Vamos efetuar aqui, né? 25 mais 5x é igual a 60. E aí 5x é igual a 60 menos 25. 5x é igual a 45. Não, 35, né? 35. Portanto, x é igual a 35 sobre 5. X é igual a 7. Próxima questão, vamos achar
o ângulo X, sabendo que o arco foi dado aqui como sendo o quê? O arco mede 120. Perceba que o ângulo X é um ângulo inscrito, e o ângulo inscrito vale a metade do arco que ele enxerga. Então, X é igual a BC sobre 2. X é igual a quê? A 120 sobre 2. X é igual a 60 graus. Próxima questão diz o seguinte: a medida do arco BC, então BC mede 92 graus. Então esse arco aqui, ó, mede 92 graus, certo? Ele pede para achar as medidas dos ângulos X e Y indicadas. Bom, primeiro, de cara, a medida X é a metade do arco que ele projeta, é a metade de BC. Então, X, se é a metade, vai ser 92 sobre 2. X é igual a 46. O Y é exatamente igual ao arco que ele enxerga, porque o Y é o ângulo central. Sendo o ângulo central, é exatamente igual a BC. Então, Y é 92 graus. Próxima questão é uma questão teórica, que faz a gente pensar um pouquinho a respeito do que a gente está vendo sobre a teoria aqui. Deixa eu diminuir aqui o foco. Veja, eu tenho aqui várias retas no plano cartesiano que elas estão se posicionando em relação à circunferência, tá? Então, considere as retas, os pontos e a circunferência no plano cartesiano. As retas R e ST são respectivamente. Aí você vai identificar, perceba, toda vez que eu tenho uma reta tocando a circunferência, ela é chamada de reta tangente. Perceba que a reta tangente, a distância do raio à reta tangente, é a distância em relação ao raio e à reta tangente é igual. O raio é igual à distância do centro até o ponto de tangência, certo? Perceba que, ó, o raio, para uma reta ser tangente, é necessário que o raio seja igual à distância do centro até o ponto de tangência. Então, a reta T, nós já podemos considerar aqui que ela é uma tangente. A reta R, perceba que ela intersecta a tangente, ela passa por dois pontos distintos na tangente, ela passa por dois pontos distintos, o ponto E e B, na reta, na circunferência. Então, ela secciona a circunferência, ela é secante. E a reta S, ela não tem nada a ver, a posição que ela está exterior, ela a posição dela, ela não toca em nenhum ponto da circunferência ali no plano cartesiano. Ela é externa, né? É uma reta externa. Externa à circunferência, certo? Bom, em relação a isso, nós vamos marcar as opções que retrata exatamente o que está acontecendo com a reta, os pontos e a circunferência. Bom, as retas elas são
nessa sequência RST, secante, será que R é secante? Ela é secante. Será que S, porque ele diz aqui respectivamente, será que S é externa? Sim, é externa. Será que T é tangente? É tangente. Por incrível que pareça, é a letra E. Mas vamos analisar as outras opções. Na letra D, diz assim, que a reta R, ela é tangente, é falso. Então, e ele pede, nesse exercício, exatamente para a gente identificar a sentença que é verdadeira, que é correta. A reta R é tangente, a reta, se nós formos marcarmos a opção que é correta, nós temos que encontrar aquela que é verdadeira, efetivamente. Então, ó, a reta R, olhando aqui, respectivamente, R, S e T. R é secante? Sim, é secante. S, ela é externa? Sim, ela é externa. T, ela é tangente? Sim, ela é tangente. Vamos para a opção letra B. R é externa? Não, não é externa. R não é uma reta externa, ela é secante. S é uma reta secante? Não, ela é tangente. Então, evidentemente, a letra A é a opção correta, se nós considerarmos a questão como sendo a correta, porque há várias questões aparecendo aqui como sendo erradas, ok? Incorretas. Então, a questão correta, que eu não coloquei aqui, respectivamente, eu não coloquei aqui o que era para a gente marcar, mas efetivamente essa questão é para marcar a opção correta, certo? A opção verdadeira. E a letra A é a opção verdadeira, certo? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: observe a figura a seguir e assinale a opção incorreta. Vamos grifar isso? O que nós queremos? Nós queremos a opção falsa, né? Aí ele diz assim: eu vou observar essa figura e vou marcar a opção incorreta. Os pontos E e F são chamados pontos de tangência? Será que E e F são tangentes? Ah, então isso aqui é verdadeiro. Eu não vou marcar essa, porque eu quero a incorreta. As retas R e T são retas secantes? R e T são secantes? São, com certeza, verdadeiro. Os pontos A e B são chamados pontos de tangência? Os pontos A e B são chamados pontos de tangência? Efetivamente não, né, pessoal? Porque esses pontos aqui, ó, são pontos, o quê? Secantes, né? Porque passa por ele, né, uma reta secante. Então, essa opção é falsa. É a verdadeira, é a que nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar a afirmação incorreta. E aí ele diz aqui, ó, as retas S e U são retas tangentes? U e S são tangentes? São tangentes. Olha lá, ó, a reta tangente,
a circunferência, sempre vai formar um ângulo de 90 graus com um raio. Então aqui é verdadeiro, opção letra C. Próxima questão, número 7. A distância entre o centro da circunferência. Foi dado um tópico da seguinte forma. Um aluno fez uma brincadeira com a colega afirmando o seguinte: olha, eu vou usar aqui o aplicativo aqui, o software, e vou desenhar uma circunferência e o posicionamento dessa circunferência, de uma reta na circunferência. E foi dada uma dica, o aluno deu a dica para a aluna, para a colega, definir qual seria a posição correta que ele desenhou a reta na circunferência. E ele afirmou o seguinte: a distância entre o centro, a dica que ele deu foi o seguinte: eu construí uma circunferência cuja distância do centro da circunferência, a reta, é menor do que o raio dessa circunferência. Qual é a posição relativa entre a circunferência? Qual a posição da reta em relação à circunferência? A posição relativa em relação à circunferência. A posição é o seguinte, veja, deixa eu desenhar aqui. Veja, você tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Você tem aqui uma circunferência, tá? O centro está aqui, ó, né? Se o raio, vou tracejar o raio aqui. Esse aqui é o meu raio, né? Então, olha só. Se a minha distância do centro, a minha circunferência é menor, a minha reta só pode ser secante. Então, ó, essa distância aqui, ó, distância D, se a distância D ela for menor a distância em relação ao centro, né? De R ao centro O for menor, menor que o raio, evidentemente que a reta é secante. Haja vista que, se a distância do centro ao raio for exatamente igual, né, a distância do centro ao ponto onde a reta passa for exatamente igual ao raio, aí nós teremos uma reta tangente, tudo bem? Mas nesse caso, como a distância do centro O, a reta R, ela é menor do que o raio, vou botar um raio aqui maior, aqui, um raio maiúsculo. Então essa reta é uma reta secante. Próxima questão e última, também tratando de ângulos, pessoal. Essa questão é uma questão que ele te dá aqui o ângulo inscrito. Veja, a figura mostra uma circunferência contendo um ângulo DCE. Ele diz que o ângulo C mede 67 graus. Então, ó, o ângulo C mede 67 graus. Nós já sabemos que ele é um ângulo inscrito. E todo ângulo inscrito, ele tem o quê? A metade do arco que ele projeta. Então, eu posso afirmar que 67 é igual a metade do arco DE. Se eu quero achar o arco DE, que é isso que ele está pedindo aqui, ó, ele pede o arco, a medida do arco, a medida angular
do arco DE, eu vou fazer aqui, ó, DE só pode ser o dobro de 67, ou seja, 102 vezes 67. 14 vai 1, 134 graus. Então, este arco aqui mede 134 graus. E a opção correta a se marcar é a letra D de dado. Beleza? Então, espero que tenha ajudado. Se isso aconteceu, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe o máximo que você puder.